maravilha viver num mundo que existe Homem-Aranha e Vingadores. Ou será que não? Você já parou pra pensar o que de fato existe no mundo? O que é existir ou não existir? Se eu falo pra você, por exemplo, dos heróis da Marvel que eu adoro, o Homem-Aranha, o Capitão América, o Doutor Estranho, eles existem de fato? Você sabe que esse tipo de personagem não existe, mas por que eles não existem? Por que não existe o Doutor Estranho? Você já parou pra pensar? Por que você sabe que eu existo e que o Harry Potter não existe? Ou que os personagens de Senhor dos Anéis ou qualquer obra de ficção não existem? E você pode até dizer que como obra de ficção esses personagens todos existem, mas eles fazem alguma diferença na natureza? Ou eles fazem apenas diferença no nosso imaginário? E por algum motivo nós fazemos uma diferença na natureza. O que eu quero dizer é o seguinte: se você está estudando a natureza, ou seja, o que é natural, se você está estudando o universo, o mundo que a gente está vivendo, não faz diferença a existência ou não desses personagens imaginários. Ou ainda, uma coisa existir no imaginário popular não significa que ele exista de fato na natureza. Para começar o nosso curso de física, precisamos de definir o que existe na natureza, ou pelo menos o que existe na natureza como base, como fundamento que nós vamos começar a estudar. Para ciências, no geral, só vai existir aquilo que a gente pode medir, de certa forma. Aquilo que a gente pode ir na natureza e testar. Por exemplo, se eu não posso testar as magias de Harry Potter, eu vou dizer que elas não existem, pelo menos para física. Pode fazer sentido na cabeça de pessoas que gostam de Harry Potter, mas se eu não posso botar num laboratório, não posso medir o campo eletromagnético gerado por uma varinha, se eu não posso medir a temperatura do personagem, se eu não posso fazer testes com esse objeto, eu vou dizer que esse objeto não existe, pelo menos para física, ou pelo menos para ciência. Então o que existe? O que existe pode ser uma discussão enorme. Aqui eu vou simplificar e ir direto ao ponto. Para nós, na física, nesses estudos, a gente vai começar com duas coisinhas básicas. Eu vou começar dizendo que existe o espaço e que existe o tempo. Eu digo que o espaço existe porque eu vivo num ambiente que tem espaço, é uma coisa que eu percebo. E o tempo passa, eu entendo que existe passado, presente e futuro. E para mim vai ser o suficiente para começar a entender o universo que a gente vive.